sobre as políticas linguísticas educativas. A Argélia é um dos países mais complexos do norte da África, quando o assunto é política linguística, especialmente no campo educacional. A sua história, marcada por colonização, lutas identitárias, reformas políticas e transformações sociais, fez com que a língua, ou melhor, as línguas, se tornassem um campo simbólico e profundamente político. Ao observarmos o sistema educacional argelino, percebemos que ele é moldado não apenas por necessidades pedagógicas, mas também por projetos de identidade nacional, disputas regionais e, mais recentemente, pela pressão da globalização. Para entender a política linguística educativa na Argélia, é preciso começar pelo seu mosaico linguístico. Embora o país tenha como línguas oficiais o árabe clássico e desde que as reformas constitucionais mais recentes, o tamazigue, a língua berbere, a realidade cotidiana é muito mais plural. A população utiliza amplamente o árabe argelino, a chamada darja, que difere bastante do árabe clássico usado na escola e na administração. Além disso, há diversas variantes berberes, como a kabylia, o shawawi e o tamarraq, entre outras, faladas sobretudo nas regiões montanhosas e no deserto. Apesar de não possuir status oficial, o francês permanece altamente influente, sendo a língua de grande parte das áreas técnicas, científicas e universitárias. Esse quadro cria uma tensão permanente entre língua oficial, língua de instrução e língua de uso cotidiano, algo que se reflete diretamente nas políticas educacionais. A história educacional argelina no período contemporâneo foi profundamente impactada pela colonização francesa, que após o francês como língua central da administração e ensino, marginalizando tanto o árabe quanto as línguas berberes. Com a independência, em 1962, um dos principais objetivos do novo Estado foi reverter esse legado. O governo liderado pelo FLN iniciou um ambicioso projeto de arabização, entendendo o árabe clássico como o elemento que unificaria a nação recém-liberta. Essas reformas foram implementadas de forma progressivas, primeiro no ensino primário, depois no ensino secundário e, por fim, no ensino superior. Leis como a de 1991 reforçaram ainda mais o lugar do árabe como única língua legítima da educação formal, embora na prática isso nunca tenha se concretizado totalmente. A arabização, porém, trouxe novos desafios. A transição brusca do francês para o árabe encontrou dificuldades, entre elas a falta de professores plenamente preparados, a inconsistência dos materiais didáticos e a resistência de certos setores sociais. Além disso, enquanto a política imaginava um país unificado linguisticamente pelo árabe, vastas regiões de maioria berbere passaram a reivindicar o reconhecimento de sua língua e cultura. A partir dos anos de 1980 e 1990, essas reivindicações ganharam força e o Atamazigue passou a ser progressivamente incorporado ao sistema educacional. A sua oficialização constitucional representou uma vitória simbólica importante, mas a implementação prática foi marcada por recursos escassos, formação insuficiente e forte desigualdade regional. Assim, embora o Atamazigue seja hoje reconhecido pelo Estado, sua presença nas escolas ainda é limitada e irregular, variando muito conforme a região. Paralelamente, enquanto o árabe e a tamazigue habitam o campo da identidade nacional, o francês permanece vivo no campo do conhecimento especializado. É a língua da medicina, das engenharias, das ciências experimentais e de muitos currículos universitários.
Embora não oficial, ele continua funcionando como língua de prestígio e porta de acesso a oportunidades acadêmicas internacionais. Nos últimos anos, porém, a Argélia iniciou um novo movimento, o de revalorizar o inglês. Em um mundo globalizado, marcado pela hegemonia científica e tecnológica anglofônica, o país começou a introduzir o inglês cada vez mais cedo na escolarização, chegando até iniciar um processo de substituição parcial do francês em algumas universidades. O ensino de inglês no terceiro ano do ensino primário e projetos de especializações universitárias inteiramente em inglês mostram que a Argélia está tentando reposicionar-se geopoliticamente por meio da língua. Hoje, no cotidiano escolar, convive várias camadas de tensões linguísticas. A língua usada pela criança em casa, seja o árabe argelino ou uma variante berbere, não é a língua da instrução. O árabe clássico, ensinado nas escolas, tem forte carga normativa e religiosa, distanciando-se da fala espontânea da população. O Atamazigue, apesar de reconhecido, ainda enfrenta dificuldades de implantação, e o francês e o inglês coexistem como línguas estrangeiras de valor instrumental. Professores relatam que o distanciamento entre as línguas escolares e as línguas reais dos estudantes gera dificuldades de aprendizagem, já que muitos precisam navegar diariamente entre códigos linguísticos completamente diferentes. Essa diclosia ou mesmo triglosia caracteriza boa parte das experiências escolares argelinas. Além disso, existe um forte aspecto ideológico nas políticas linguísticas do país. Para muitos argelinos, o árabe clássico é um símbolo incontornável de independência e autenticidade nacional. Já o francês, apesar de ser útil, permanece associado ao passado colonial, gerando debate sobre sua legitimidade e o seu futuro no sistema educacional. O Atamazigue, por sua vez, tornou-se um símbolo de resistência cultural e afirmação identitária, especialmente entre as comunidades berberes. E o inglês aparece como um caminho para o futuro, um instrumento de competitividade global. Assim, o sistema linguístico argelino não é apenas complexo, ele é politicamente carregado. Diante de tudo isso, a Argélia enfrenta uma série de desafios para construir um modelo educacional que abrace sua diversidade. Falta formação adequada de professores capazes de lidar com um ambiente multilingüe, faltam materiais pedagógicos para o ensino do Atamazigue em larga escala, há resistência institucional à pluralidade linguística e há diferenças marcantes entre regiões, especialmente entre áreas urbanas e rurais. Ao mesmo tempo, a tentativa de expandir o inglês exige investimento em capacidade e infraestrutura, o que torna a sua implementação plena um projeto de longo prazo. O futuro das políticas linguísticas educativas na Argélia depende de encontrar um equilíbrio entre passado e futuro. Significa valorizar as línguas nacionais sem ignorar as exigências científicas e tecnológicas do século XXI. Significa reconhecer a diversidade interna do país sem perder de vista o desejo de coesão social. E significa, acima de tudo, compreender que a escola não é apenas um lugar de transmissão de conhecimento, mas também um espaço onde as identidades, a memória e visões de mundo se encontram, se chocam e se transformam. Ao observar essa trajetória, percebemos que a política linguística argelina não é estática, mas sim um organismo vivo em constante adaptação. A história do país continua sendo escrita e suas línguas, todas elas, são parte fundamental dessa narrativa. Resta a pergunta: como o sistema educacional pode ao mesmo tempo honrar sua diversidade interna, superar as marcas da colonização e preparar seus alunos para o mundo globalizado? A Argélia segue buscando essa resposta e suas políticas linguísticas são um espelho dessa busca.
Bem-vindo a Algeria Tomorrow. Veremos como a Argélia aposta no desenvolvimento humano e na educação para assegurar o seu crescimento. Na véspera da sua independência, há 60 anos, havia apenas algumas centenas de estudantes argelinos aqui na Universidade Central de Argel. Era a única do país e era francesa. Hoje a Argélia tem várias dezenas de universidades e centros de investigação, mais de 1,5 milhão de estudantes e muitos novos desafios pela frente. Uma das prioridades da Argélia independente era erradicar o analfabetismo da altura. O ensino gratuito obrigatório aumentou a taxa de alfabetização para mais de 81%. Entre os jovens entre os 15 e 25 anos, esta taxa aproxima-se agora dos 100%. Outra prioridade tem sido permitir que os argelinos assumam o desenvolvimento económico do país. Em 1974, o arquiteto Oscar Niemeyer concebeu a Universidade de Ciência e Tecnologia Ouari Boumediene em Argel. Mais de 100 mil dos seus licenciados trabalham agora na Argélia e em todo o mundo para o orgulho do reitor. Sr. Akretch, o senhor estudou aqui, esteve mesmo entre os primeiros alunos. Tanta coisa foi conseguida desde essa altura. Na altura havia 2.000 estudantes para começar esta universidade, que durante muito tempo teve o papel de formação de quadros. Agora há 50.000 estudantes. E há cada vez mais do sexo feminino também. Sim, de facto, o que podemos ver é que quase 60% do corpo estudantil é do sexo feminino. Eu diria que isto é uma novidade, porque lembro-me que nos anos 70 e 80, nas ciências tecnológicas e básicas, isso não ultrapassava os 10%. Qual acha que é o futuro da Universidade Argelina? Falamos muito sobre empreendedorismo, startups, incubadoras. A universidade vai assumir estes termos e isto começou com muita interação com o setor socioeconómico, por um lado, e por outro, para mudar a mentalidade do estudante, dizendo vocês devem ser criadores de riqueza e não candidatos a um emprego. Esta ideia propagou-se através dos 73 laboratórios de investigação da universidade. Um estudante de farmacologia está a testar um creme cosmético. Graças a esta formação, talvez um dia eu possa gerir a minha própria empresa, talvez inventar o meu próprio creme, que todos comprariam. Esse é o meu objetivo. Foi lançado um mestrado profissional em parceria com empresas nacionais, visto que a Argélia pretende ser líder regional na produção de medicamentos. Atualmente, nós, Argélia, conseguimos cobrir até 70% das necessidades da população argelina com genéricos e planeamos também participar nas exportações para a África Oriental e Ocidental. O espírito empreendedor está cada vez mais presente entre os estudantes argelinos. Isto é particularmente verdade aqui na Escola Superior de Negócios Argelina. Aos 20 anos, durante o seu primeiro ano, Rania criou o clube de negócios da escola com o seu colega de turma. Tenciono trabalhar numa empresa nas 4 grandes. Quero criar indústria na Argélia e tenho uma visão que está orientada para os países subsaarianos. Penso que o setor dos eventos está muito na moda neste momento. Gostaria de investir aqui na Argélia porque é um território de oportunidades que está em pleno desenvolvimento. Por isso, estaria muito interessada em estabelecer-me aqui e desenvolver o meu projeto Argélia no futuro. A ESAA, uma escola pública fundada em 2004 e fruto da cooperação franco-argelina, é hoje uma das melhores escolas de negócios em África. A abertura ao mundo está no seu ADN e muitos alunos continuam os estudos no estrangeiro. A mobilidade é uma parte integrante de qualquer formação ou curso profissional. Partir para melhor regressar é um dos credos dos alunos e ex-alunos da escola. Por isso não temos medo desta abertura. A prova é que muitos dos nossos ex-alunos ainda estão aqui a trabalhar em posições muito elevadas. Um dos desafios do desenvolvimento humano na Argélia será, de facto, oferecer a oportunidade de crescerem no seu país a um máximo de estudantes. É tudo neste episódio. Obrigado por ter estado connosco. Vemo-nos em breve em Algeria Tomorrow.